Boa Boa noite. Estou tendo ajuda aqui para me ligar. Vou colocar um PowerPoint aqui. Boa noite, irmãos. Hoje, quando eu estava preparando a mensagem, ainda tinha alguns detalhes para mim finalizar e nós estivemos hoje na Ceia do Senhor e ouvimos muitas leituras bíblicas e hinos onde falava do Senhor Jesus. E a mensagem que eu vou trazer hoje para os irmãos é falando sobre esse Jesus, né? O Filho de Deus, né? Aquele que Deus Pai enviou a esse mundo. Né? Eu gostaria de começar lendo com os irmãos em Isaías, né, o capítulo 9. Gostaria de abrir a Bíblia com os irmãos e ler primeiro no Velho Testamento, né, o que a palavra de Deus já vinha falando sobre a vinda do Messias, né, o prometido, o Filho de Deus. Né? Então vamos ler Isaías no capítulo 9, o versículo 2, do versículo 2 até o 7. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegrarão na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que estava sobre ele, a vara que feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Versículo 5. Porque toda a armadura daqueles que planejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados e servirão de pasto ao fogo. Vamos prestar bastante atenção no versículo 6 e o 7, irmãos. Porque aqui, nesses dois versículos, era uma promessa para aquele povo, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, Deus, através do profeta Isaías, estava mostrando para aquele povo que havia de enviar um Salvador, né? O Cristo, o Senhor. E ele fala nesse capítulo sobre esse Cristo, e ele fala principalmente no 6 e no 7, né? Um menino nos nasceu. E fala as qualidades que esse menino teria, né? E gostaria também de abrir a Bíblia com os irmãos, lá em Mateus, no capítulo 1, o versículo 18 até o 25. Vamos ler, então. O título é O Nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, sua mulher,
porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E então a conheceu até que deu à luz. Então, não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Né? Nós vemos aqui a confirmação do que o profeta Isaías escreveu há mais ou menos 700 anos antes de Cristo, né? O nascimento do Senhor Jesus. José estava preocupado por saber da notícia de Maria estar grávida, sendo que ele ainda não havia conhecido, né? Mas o Espírito Santo alertou a José que era o Filho de Deus e, inclusive, falou para ele colocar o nome de Jesus, né? E José fez exatamente como Deus havia mandado, né? E quando o Senhor Jesus nasceu, ele colocou o nome de Jesus. É muito interessante, irmãos, a gente ouvir sobre o nascimento do Senhor Jesus, porque a Bíblia, desde Gênesis, ela vem comentando sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre a vinda do Messias, né? Então, quando começamos Mateus falando sobre o nascimento do Senhor Jesus, é cumprindo o que a Escritura já vinha prometendo, cumprindo o que Deus havia prometido para nós, né? O profeta, ele escreveu assim, ó: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade até agora. Nós vemos que a Bíblia ela é repleta de promessas sobre a vinda do Senhor. E aqui o profeta está dizendo que o Senhor Jesus ia nascer na cidade de Belém. A cidade de Belém seria a cidade do nascimento do Senhor Jesus. E fala que é uma cidade pequena, né, entre as milhares de cidades, né? E fala que também dessa cidade sairia o que governaria em Israel. Mas o principal é depois disso, né, que fala cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele já estava com Deus na eternidade desde o princípio. Em Gênesis, quando nós lemos sobre a criação do mundo, nós vemos que o Senhor Jesus já estava ali, né, com Deus. Ele criou todas as coisas, ele participou de tudo isso, né? O Senhor Jesus, ele estava desde o princípio. Deus, enviando o seu único filho, ele revelou seu grande amor para com a humanidade. Se nós olharmos que o Senhor Jesus, ele é Deus, né? E ele é o unigênito, nós vemos que Deus ele deu o melhor para nós, né? O que ele poderia dar de melhor para nós, o seu único filho. A Bíblia fala que ele é o primogênito, é o amado de Deus, né? É o seu único filho. Jesus Cristo será a paz das nações, quando ele se sentar sobre o trono de Davi. Porém, hoje, ele é a paz para os corações daqueles que já o receberam como Senhor e Salvador. Nós vemos na Bíblia muitas promessas onde fala do Senhor Jesus como rei, né? Do Senhor Jesus governando, do Senhor Jesus se assentando sobre o trono de Davi. E isso um dia vai se cumprir, irmãos. A palavra de Deus, ela vem se cumprindo a cada dia, né? Deus tem um zelo pela sua palavra, tudo que Deus fala é a verdade. E nós podemos confiar nisso.
Porém, nós que já somos salvos, nós que já aceitamos o Senhor Jesus nos nossos corações, nós sabemos que essa paz, ela já produz fruto hoje, na nossa vida hoje. Nós sabemos que a nossa esperança é na vida eterna, mas hoje nós já podemos tirar proveito dessa comunhão com o Senhor Jesus, né? Tirar proveito dessa paz que Ele nos dá. Com Cristo há liberdade e paz. O próprio Senhor Jesus, ele disse para nós em João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Interessante nós ouvirmos isso da própria boca do Senhor Jesus, né? Ele dizendo que a paz que ele tem, ele deixa para nós, ele deixa conosco, né? E essa paz, ela não é uma paz qualquer, porque ele mostra para nós que não é igual à paz do mundo. A paz do mundo, ela tem um tempo curto, ela é uma paz que, não, além de não ser duradoura, ela tem que ser tratada dia a dia, e acaba sendo uma paz que um dia vai haver um fim. A paz que o Senhor Jesus nos dá é para a vida eterna. Sabemos que podemos confiar nessa paz do Senhor. E por isso ele diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No lugar de nós termos medo, nos aterrorizar, nós devemos nos aproximar de Deus e cada dia mais estar aconchegado nessa paz que ele nos dá. Nós vivemos num mundo onde não há paz. Em 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 4, a própria palavra de Deus nos diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, esse mundo em que nós vivemos, ele está cego como se tivesse colocado um véu, e nós sabemos que tudo isso por causa da atuação de Satanás. Satanás não quer que ninguém conheça o evangelho, não quer que ninguém saiba da glória de Cristo, do que Cristo fez, né? Do amor de Cristo, do amor de Deus para com a humanidade. Então, como Deus desse século, ele vem cegando o entendimento das pessoas que ainda não conseguiram se achegar-se a Deus. E por isso é muito importante, né, o nosso irmão Adolfo falou hoje na ceia do Senhor sobre pregarmos o evangelho, darmos os nossos testemunhos para as pessoas que ainda não aceitaram, que ainda não conheceram o Senhor Jesus. Pessoas incrédulas que ainda estão cegas desse entendimento, né? E por isso o Senhor Jesus, ele nos colocou essa tarefa, né, de levar o evangelho a todos. Né? E por isso precisamos fazer a nossa parte, né? O desejo de Satanás é manter a humanidade na escuridão, para que a luz do evangelho não resplandeça e não sejam salvos. Então, esse é o desejo que Satanás tem, manter a humanidade longe, né, da salvação, longe do entendimento do evangelho. E o Senhor Jesus, ele colocou essa missão para nós, que somos seus filhos, seus servos, né? Levar a sua palavra às pessoas que ainda não o conhecem. E temos que fazer a nossa parte. Sabemos que o Espírito Santo vai trabalhar na vida dessas pessoas, mas como vai trabalhar se eles não ouvirem do Evangelho? E por isso a nossa parte de falar do Evangelho de Cristo, né? Devemos estar no nosso dia a dia, em todos os lugares onde estivermos, devemos estar prontos a falar, devemos estar, através do nosso testemunho, das nossas ações, né, levando o Senhor Jesus, levando esse conhecimento do Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem. Vamos ler Mateus, o capítulo 4,
Gostaria de ler com os irmãos, capítulo 4, versículo 13, porque nesses versículos vai mostrar como o povo estava naquela época em que o Senhor Jesus nasceu. Era um povo aflito e que estava em trevas. Então vamos ler ali, Mateus 4, o 13 até o 16. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões de sombra da morte, a luz raiou. Veja, irmãos, que esse versículo 16 fala: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Essa luz era o Senhor Jesus. E aos que estavam assentados nas regiões e sombra da morte, a luz raiou. Versículo muito importante, porque nós sabemos que o Senhor Jesus ele veio para trazer vida, né, e vida eterna. Então, as pessoas que viviam naquela época estavam à sombra da morte, mas o Senhor Jesus veio para mostrar o caminho da vida, né, para mostrar a vida eterna para aquelas pessoas. E quando o Senhor Jesus foi para aquela cidade, ele começou a pregar o evangelho e muitas pessoas puderam conhecer o Filho de Deus, né, o Salvador desse mundo. A situação geral da humanidade é, de certa forma, idêntica àquela do passado, né? Nós já vimos um pouquinho no slide anterior, onde a gente fez o comentário que muitas pessoas nesse mundo ainda estão cegas, não conseguem olhar para o Senhor Jesus ainda e conhecê-lo como Salvador, como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Então, a situação não é diferente da situação que nós vivemos. Naquela época, o povo precisava ouvir do Evangelho e hoje também precisa. Nós vimos ontem na reunião de missões, os missionários se dedicando ao máximo para falar do Evangelho. E você vê o amor que eles têm. Por exemplo, eu estava contando as pessoas que o Cláudio Martinovski está evangelizando ali na cidade onde ele está, em Portugal, né? São mais de 15 pessoas que ele está evangelizando, entre pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, pessoas que estão próximo de aceitar a Cristo, que estão dando sinal de entender o Evangelho, e pessoas que já aceitaram a Cristo, mas que ainda estão caminhando, dando os seus primeiros passos, né, no Evangelho. Isso é um trabalho que nós devemos fazer também, seja ajudando os missionários, seja falando com os nossos amigos, os nossos conhecidos, né? Temos que estar falando, porque a humanidade hoje também, de certa forma, está longe de Deus. Mas todos que já receberam podem ter a maravilhosa experiência de viver com a paz que só Jesus pode dar. Essa paz que nós podemos experimentar, né? Quando nós estamos perto de alguém que já confessa o Senhor Jesus, que já depositou sua confiança no Senhor Jesus, nós podemos ver que essa pessoa ela não tem medo da morte, ela não tem medo das dificuldades, ela às vezes está passando por situações complicadas, mas ela deposita sua confiança no Senhor Jesus, e isso lhe traz paz, né? E nós que somos servos de Deus, que já aceitamos o Senhor Jesus, devemos buscar essa paz, devemos nos aproximar do Senhor Jesus, porque só Ele pode nos dar essa paz. Uma nova alegria e esperança surgiram com a vinda do Filho de Deus ao mundo. Como eu disse naquele slide onde o Senhor Jesus começou naquela cidade, ele trouxe uma esperança, né? A vinda do Filho de Deus, né? O prometido, o Messias, aquele que havia de salvar o mundo. Claro que muitas pessoas não creram no Senhor Jesus, né? Muitas pessoas ouviram e optaram por não crer no Senhor Jesus. Mas muitos ouviram e conheceram.
né, e identificaram que ele era o Messias, que ele era o prometido de Deus. Isaías, ele escreveu: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso está em Isaías 9, versículo 6. Como eu disse, Isaías foi escrito há mais ou menos 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. É muita coisa, né? E ali o Espírito Santo já estava dizendo, né, através do profeta, o que havia de ser o Filho de Deus, né? O Senhor Jesus. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Né? Esse é o Deus que nós conhecemos. É um Deus maravilhoso, um Deus conselheiro, forte, eterno, né? E o príncipe da paz. Muitas dessas profecias ainda não se cumpriram, mas espiritualmente isso já se realizou na vida daqueles que aceitam o Messias como o Senhor e Salvador pessoal. Nós que já somos servos de Deus, nós que já aceitamos o Senhor Jesus, né, nós podemos nos alegrar com as profecias que já se cumpriram e com as profecias que vão se cumprir. Nós podemos esperar com alegria, né, com vontade de ver com os nossos próprios olhos, né, o que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Né? E Deus, ele enviou o seu Filho a esse mundo, cumpriu a promessa, né, que havia de enviar o Salvador, e ainda há muitas promessas que vão se cumprir. Né? Nós sabemos, quando nós lemos Apocalipse, nós ficamos encantados com ainda o que há de vir, né, para o povo de Deus. Isso é muito importante para nós que somos servos de Deus. Falando um pouquinho sobre as qualidades do Senhor Jesus. Maravilhoso conselheiro. O Senhor Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele mostrou a sua humanidade. Ele tornou-se humano, tomou a forma de humana para poder socorrer os que são tentados. Em Hebreus, capítulo 2, o versículo 17 e 18, está escrito assim, ó: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. E o versículo 18 fala: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu e pode socorrer aos que são tentados. O Senhor Jesus, ele experimentou essa vida que nós experimentamos aqui, né? Ele foi tentado como nós somos tentados, né? Ele passou por dificuldade, ele teve fome, sede, teve dor, né? E mesmo assim, a palavra de Deus mostra um Senhor Jesus, um Jesus Cristo misericordioso, fiel, né? Um sacerdote, né? Que fazia tudo, toda a vontade de Deus, né? E também ele foi tentado, padeceu, né? E por isso ele pode socorrer a nós. Pode sentir, né? Ele pode sentir o que nós sentimos, né? Como ser humano. Então, Deus, ele está apto a mostrar para nós o que é melhor para a nossa vida, né? Deus, ele passou por tudo que nós estamos passando, né? Tudo. O sofrimento dele foi maior do que o nosso sofrimento, né? As tentações dele foram grandes. Se nós lermos a palavra de Deus, nós vemos que ele foi tentado em tudo e ele não pecou. Nenhuma vez sequer o Senhor Jesus pecou. Por isso ele está apto a nos mostrar, né, o que nós devemos fazer. Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o Rei, né? Ele é o Filho de Deus. A Bíblia fala que ele vai reinar para sempre. O Senhor Jesus, ele vem a essa terra ainda, ele vai voltar um dia, vai reinar aqui,
vai mostrar que é possível ter paz nesse mundo. E quando ele sair dessa terra, né, ele vai sentar ao lado direito de Deus. Ele vai colocar todas as coisas na mão de Deus. Né? Então, o Senhor Jesus, ele é o Rei da eternidade. Ele é o Pai, Deus forte, Pai da eternidade. É o príncipe da paz. Ele fez a paz. Né? Pelo seu sofrimento, como servo, nós podemos gozar a paz. Nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele sofreu e mesmo nos seus dias de sofrimento, ele foi um servo. Né? Ele não pensou em si, ele pensou sempre em nós. O pensamento do Senhor Jesus, na hora que ele estava sofrendo, tanto ali na cruz do Calvário, como o que antecedeu antes, todo o sofrimento, o jardim do Éden, né? Tudo que ele passou, ele estava pensando em nós, era por amor a nós. Então, o sofrimento, ele como servo, né, ele nos trouxe a paz. E hoje, por isso, nós podemos gozar essa paz. Né? E no seu reinado haverá paz universal, né? Como eu disse, quando o Senhor Jesus voltar a essa terra, né, nós vamos ter paz. O Senhor Jesus vai mostrar para o mundo o que é paz. Concluindo, irmãos, mas antes de concluir, eu gostaria de falar alguma coisa. Para nós nos aproximarmos do Senhor Jesus, para nós aproveitarmos ao máximo essa paz que o Senhor Jesus nos dá, não basta a gente se achegar aos pés de Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós precisamos tomar a nossa atitude de servo, né? Colocar o Senhor como o Senhor mesmo da nossa vida, né? Não só como nosso Salvador. Eu gostaria de citar 2 exemplos rápidos que eu pensei aqui, de pessoas na Bíblia que tiveram a oportunidade de gozar com Deus, de aproveitar ao máximo o que Deus estava dando para eles e não conseguiram aproveitar. Né? Um exemplo disso foi Sansão. Né? Tudo que Deus fez por Sansão, tudo que Deus deu para Sansão, nós vemos que Sansão ele só desobedecia a Deus. Né? Ele não buscou a Deus de todo o seu coração. Tudo que ele fazia era ao contrário do que Deus queria na vida dele. Nós vemos que no último dia, nos últimos instantes da sua vida, ele se arrepende disso e ele ora a Deus e Deus devolve a ele tudo, toda a força, tudo, mas a tristeza que fica é que Sansão não pôde aproveitar. Né? Ele não conseguiu aproveitar o que Deus ofereceu para ele. E nós não devemos cair nessa tentação também, nós devemos estar próximo do Senhor Jesus. Né? Temos que desfrutar dessa paz que ele pode nos dar. Temos que estar ali com o Senhor. Porque se nós nos distanciarmos, ele é fiel e justo para conosco. Mas nós não estaremos fazendo a nossa parte. E por isso não vamos poder aproveitar essa paz, né, essa tranquilidade que Deus nos dá. E também poderia citar Pedro, né? Pedro, discípulo que estava ali ao lado do Senhor o tempo inteiro. Nós vemos que o momento que ele desfaleceu e caiu, o Senhor Jesus estava ali. O Senhor Jesus não mudou. Era só ele que havia, né, desanimado, estava com medo. Né? E nós vemos que também, quando Pedro se aproxima de Deus, Pedro volta a Deus, né, Deus o recebe com alegria. Então, nós devemos tomar cuidado para nos ficarmos próximos de Deus, né, nos estar próximo dele para aproveitar ao máximo essa paz que só Deus pode nos dar. Devemos nos alegrar em Deus e no seu plano. Né? Deus Pai planejou tudo. Né? Quando ele criou todas as coisas, quando ele planejou o mundo, tudo, ele sabia que o seu filho viria, o seu filho teria que morrer por causa dos nossos pecados. Né? Então, nós devemos de ter alegria nisso. Né? O plano de Deus é importantíssimo para nós. Deus nos deu o maior e melhor presente. Né?
O que Deus tinha de melhor, ele disponibilizou para nós. É o seu filho, o seu unigênito. É o que ele tinha de melhor. É seu único filho. Ele nos deu para nos salvar. Então, devemos nos alegrar com isso. Devemos estar sempre felizes, contentes, porque sabendo que Deus deu para nós o melhor que ele tinha. Em João 3:16, para finalizar, né, um versículo bem conhecido, onde nós sempre falamos até de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo que mostra o amor de Deus, não só para nós que já aceitamos o Senhor Jesus, né? Mas para o mundo inteiro, todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de se achegar a Deus, Deus ama, Deus quer que essas pessoas se acheguem a Ele, Deus quer que essas pessoas se arrependam, que aceitam o seu Filho unigênito. Então, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o melhor que ele tinha, que é o seu Filho amado. E tudo isso para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna com Deus. Né? E é isso que nós devemos almejar, né? Estar cada vez mais próximo de Deus. Eu lembro de uma vez de um irmão que pregou aqui em Quicisanas, na igreja do Quicizana, e ele falou uma coisa que é muito interessante, é algo que os irmãos devem lembrar também. Que o cristão, ele deve estar com as malas pronta para a vida eterna. Ele tem que estar com um olho aqui e outro na eternidade. Porque é isso que faz com que o cristão tenha paz com Deus. Saber que a vida eterna junto com Deus, né, está garantida, né, porque é a promessa de Deus, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, gostaria de deixar mais uma palavra, né, dizendo que precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. E se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós vamos estar próximo de Deus, nós vamos poder experimentar essa paz que só Ele pode nos dar. Que Deus possa estar abençoando cada um de nós. Amém.